paz de Deus esteja reinando no seu coração nesse momento que para mim é muito especial, que é o momento quando nós nos reencontramos para estudarmos as lições bíblicas da CPAD. Você que já participa conosco desse programa, a Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus São José dos Pinhais, você já conhece como nós trabalhamos. Nós temos os vídeos, que é esse vídeo que você está assistindo, e também arquivos de slides, que é o mesmo slide que eu utilizo aqui para fazer o comentário com você, eu disponibilizo para você na internet, lá no meu canal do SlideShare, você pode ir lá e abrir, ou entrar no redemonamiga.com.br, vai aparecer para você no decorrer do vídeo, ou no meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br, e você poderá assistir o vídeo, baixar o arquivo de slides e assistir novamente o vídeo junto com os slides, para você gravar bem a aula, a lição da Escola Dominical. É uma sugestão que eu deixo para você, que dessa forma é uma forma didática de você aprender o conteúdo da lição, principalmente você que é professor e vai ter que dar esta aula na sua Escola Dominical. Nós já disponibilizamos para vocês o primeiro vídeo desse trimestre, nós estamos estudando sobre a Epístola aos Filipenses. E a primeira lição fala sobre o apóstolo Paulo e a igreja em Filipos. Nós vimos na lição anterior o apóstolo Paulo, quando ele chegou e fundou esta igreja, chegando em Atos 16, com a companhia de Silas e Timóteo, e como ele ali teve umas experiências, na prisão, sendo preso, Deus agindo de forma sobrenatural, libertando da prisão. Antes disso, a conversão de Lídia, e depois voltando depois da prisão, ele indo até a casa de Lídia, depois da conversão do carcereiro, e ali formando uma igreja na casa de Lídia, e tudo, nós vimos na primeira lição, todo um envolvimento, a características da cidade de Filipos, quando ela foi fundada, por quem, a questão de ser uma colônia, tanto uma colônia militar como também um centro comercial, a interferência que teve então nessa questão da formação, da fundação da igreja, a questão da cidadania romana. Então você que não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você, primeiramente, se você não assistiu, volte, assiste lá o primeiro vídeo, volte a assistir esse vídeo, e vamos juntos aí nessa caminhada, nesse trimestre, estudando sobre Filipenses, que traz um ensinamento significativo, muito profundo para a nossa vida cristã. Então é muito importante que você participe, que você divulgue, compartilhe esse programa também. Se você entrar no YouTube e gostar do vídeo, clicar em gostei, vai abrir para você a possibilidade de você compartilhar. Já abre para você ali o link, você pode clicar no Facebook, no Twitter, LinkedIn e assim por diante, Você poderá participar, divulgar esse programa. Eu peço que você nos ajude nesse sentido, a ajudar outras pessoas também que são amantes da Escola Bíblica Dominical. Então a lição de hoje, que tem por tema a esperança em meio à adversidade, é a segunda lição desse trimestre, como eu já disse, e o texto áureo, ele diz, baseado em Filipenses 1:21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós vamos ver no decorrer dessa lição que Paulo não tem medo da morte. Ele demonstra a sua ansiedade para estar com o Senhor, mas que por amor aos filipenses e às demais pessoas, ele então prefere estar vivo e contribuindo, frutificando na obra do Senhor. E nós vemos a verdade prática na página 9 da lição do professor, que diz: nenhuma adversidade poderá reter a graça e o poder do Evangelho. Então nós vamos ver que o Evangelho não pode ser aprisionado. O ser humano pode até ser aprisionado, mas a graça e o poder do Evangelho na vida desse ser humano não tem nenhuma prisão, não tem poder algum que possa reter o poder desse Evangelho. Os objetivos propostos pela revista da CPAD são dois: explicar as motivações de Paulo para a pregação do Evangelho. Quais eram as motivações? Qual era o motivo para a ação de Paulo pregar o Evangelho? E compreender que o significado da vida consiste em vivermos para o Evangelho. Que o Evangelho é a prioridade na vida do cristão. Na questão, nós vamos ver o exemplo de Paulo, como ele colocou como prioridade a pregação do Evangelho para a salvação das almas. E o terceiro é o que eu coloco em todas as lições: aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Aquela questão que não adianta só nós conhecermos, ter o conhecimento teórico, se não colocarmos em prática. E nessa lição, em especial, nós vamos tratar desse assunto quando o apóstolo Paulo fala que ora
pelos filipenses para que eles cresçam no conhecimento, mas é um conhecimento experiencial e que vai resultar numa proximidade maior com Deus e com o próximo. E para introduzir a lição, propriamente dito, nós vemos aqui que a salvação das almas era prioridade para o apóstolo Paulo. Então nós vamos ver que depois da conversão do apóstolo Paulo, um homem que religioso, um homem fariseu dos fariseus, mas que ao conhecer Jesus, a verdade do Evangelho, que ele pensava que conhecia e não conhecia, nós vemos que ao decorrer do seu ministério, da sua caminhada, ele sempre colocou a salvação de almas como prioridade no seu ministério, na sua vida. Embora preso, o apóstolo mantinha a sua paixão pelo Evangelho e a motivação pela sua disseminação. Então, se nós estivéssemos talvez no lugar de Paulo preso injustamente por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, talvez nós poderíamos desmotivar, não termos mais motivação para pregar este Evangelho. Mas Paulo estava motivado, e ele estava ainda mais motivado porque a questão de estar preso não diminuiu a propagação do Evangelho, mas vamos ver nessa lição que, pelo contrário, disseminou ainda mais. E demonstra como o mal que planejam contra ele, Deus torna em bênção para o progresso do seu reino, ou seja, do reino de Deus, para a propagação do Evangelho. É isso que nós vamos ver nesta lição. O tópico 1 tem o título Adversidade, uma contribuição para a proclamação do Evangelho. Parece contraditório, parece um paradoxo, mas vamos ver então o porquê deste título. O primeiro item diz Paulo na prisão. Paulo preso. Alguns poderiam pensar, uma boca a menos para anunciar o Evangelho, e comunidades cristãs silenciadas pelo medo. O apóstolo, o líder, está preso, e agora ele não pode mais pregar, não pode falar mais do Evangelho, e a comunidade, as pessoas que o seguiam, certamente ficarão com medo, se calarão, ficarão em silêncio, porque o seu líder está preso. Mas Paulo estava encarcerado em uma prisão, entretanto não estava desanimado. Pelo contrário, visualizava oportunidades de propagar ainda o Evangelho. Vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava numa prisão, mas continuava anunciando o Evangelho. E muito mais do que isso, a sua experiência, o seu testemunho, com a sua fé, pelo amor ao Evangelho, se espalhava. E a forma como o apóstolo Paulo se doava pelo Evangelho, estava sofrendo a prisão pelo Evangelho, estava se espalhando, inclusive por toda a guarda pretoriana, que era a guarda, ou algumas versões palaciana, que era encarregada de proteger os representantes do Império Romano. E essas guardas pretorianas não eram uma corporação específica de Roma. Com relação a isso, eu estou mencionando porque alguns justificam que ter o termo aqui da guarda pretoriana ou palaciana é porque Paulo estava em Roma. Eu já comentei sobre isso na primeira lição, sobre as possibilidades, que a lição fala que Paulo estava em Roma, mas existem algumas controvérsias em relação a isso. E eu deixo isso comentado na primeira lição. Então você que ainda não assistiu, volte na primeira lição, lição número 1, Paulo e a igreja em Filipos, e veja sobre o comentário que eu faço de uma forma um pouco mais acadêmica nesse sentido, para nós trabalharmos um pouco mais, já que estamos falando com maioria de professores de escola dominical que precisa aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Então nós vemos que essa guarda pretoriana não era uma corporação específica de Roma. Existiu nas principais cidades, nas principais capitais de província, as principais cidades do Império Romano, e também inclusive em Éfeso, que era uma das possibilidades de que Paulo estivesse preso em Éfeso quando escreveu essa carta também. Então veja lá a lição número 1 e tire as suas dúvidas em relação a isso, as suas conclusões. A guarda pretoriana foi impactada ao saber que Paulo estava preso por amor a Jesus. Provavelmente alguns autores, como Combray, ele defende essa questão que eu coloco na referência, no arquivo de slide para vocês no final, tem lá a referência bibliográfica, você pode consultar. Combray, ele defende que provavelmente essa questão do apóstolo Paulo se identificar como romano chamou a atenção da guarda pretoriana, essa questão do direito romano, e ele, mesmo tendo lá os seus direitos, os seus privilégios, como isso era muito forte lá em Filipos, quando nós vemos que era também lá uma cidade que morava principalmente soldados romanos, que teve toda a questão de Otávio, quando lutou, junto com Marco Antônio, defendendo e lutar naquela cidade, tiveram alguns certos privilégios. Eles tinham lá os seus privilégios, pagar impostos assim por diante, por ser uma cidade colônia chamada colônia romana.
Mas vemos que eles, ao ver que Paulo tinha a possibilidade, tinha seus privilégios de abrir a mão de tudo isso por causa da sua fé, a fé que ele tinha em Jesus, estava impactando a guarda pretoriana e também as pessoas que estavam envolvidas no Império Romano, pessoas de liderança. Nós vemos que o apóstolo Paulo teve influências na liderança do Império Romano. Como alguém poderia colocar sua vida em jogo por uma causa se não tivesse tanta certeza desta verdade? É o que provavelmente eles devem ter analisado ao pensar, ao verificar, ao saber a respeito do apóstolo Paulo, um homem que estava preso por amor ao evangelho, por amor a Jesus, abrindo mão de tantas coisas. Só poderia ser algo que realmente ele pudesse acreditar para abrir mão e ter uma vida, estar naquele local, naquele momento. E no item 2 diz assim: uma porta se abre através da adversidade. Nos momentos de adversidade nós temos a tendência de perder a autoestima, desanimar. Nós, como seres humanos, nós temos essa tendência, diante da dificuldade, esmorecer, desanimar, perder a motivação. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele inverteu essa perspectiva. Deus em Paulo inverteu a perspectiva humana e abriu porta para a propagação do Evangelho. Ele diz assim, João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, o poder do Evangelho, a propagação, onde tinha a perspectiva humana, que as portas iriam se fechar. Pelo contrário, o Jesus, o Evangelho, acaba atraindo ainda muito mais as pessoas, e as pessoas acabam se fortalecendo, como vou ver mais à frente, para pregar com coragem e destemor a palavra de Deus. Não há portas humanas ou sobrenaturais que possam impedir o poder de Deus na vida de quem serve a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, aquele homem que tinha uma convicção do seu chamado, que tinha uma convicção da sua vocação, é por isso que ele enfrentava tudo e não tinha poder humano ou sobrenatural para tirar o brilho de Deus na sua vida. É assim também na minha vida, na sua vida, meu irmão. Você que é chamado por Deus, confie em Deus, como o apóstolo Paulo também, que não é o homem que vai tirar o brilho de Deus na sua vida, não é o homem que vai fechar as portas para você. Deus abre outras portas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aplicação prática: confie em Deus, Ele pode abrir as portas para você, mesmo na adversidade. Confie em Deus, mesmo na adversidade, Deus pode abrir as portas que tanto você almeja, as portas que vêm privilegiar ou que vêm favorecer o reino de Deus. A sinopse desse tópico diz assim: a prisão de Paulo foi uma porta aberta para a proclamação do Evangelho. Página 1 das lições bíblicas do professor. Então nós vemos que a prisão de Paulo não fechou as portas, mas pelo contrário, abriu as portas para o Evangelho. O item 2, o testemunho de Paulo na adversidade, verso 12 e verso 13 do capítulo 1. O primeiro item diz: o poder do Evangelho. Nenhuma cadeia é capaz de impor limites ao Evangelho de Cristo. Não é possível aprisionar o Evangelho. O Evangelho, o poder do Evangelho, que nós vemos que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1,16, reforça isso, não pode ser preso por qualquer que seja força. Em qualquer lugar, entra lá o Evangelho que transformou a minha e a sua vida. Esse Evangelho que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um Evangelho que não tem força alguma para prender, não se aprisiona. É um Evangelho de poder. A própria fundação da comunidade cristã em Filipos está relacionada à prisão de Paulo. Nós vemos que, como eu já disse na lição 1, que Paulo ali esteve preso também por amor ao Evangelho. E aquela comunidade teve a experiência de como Deus interferiu e Deus abriu as portas daquela prisão. E teve a conversão do carcereiro. E nós vemos que houve aquela transformação em toda a família do carcereiro, e nós vemos como a igreja foi fundada. Eles tinham experiência. Então você veja lá o vídeo 1 novamente, como foi que aconteceu. Está baseado lá em Atos 16, como Paulo já havia experienciado a prisão, e o Evangelho já, naquele momento também, já operou sinais e poder, transformando vidas e milagres, porque milagres acompanham a pregação do Evangelho, principalmente em momentos missionários, momentos de evangelístico, onde há uma grande necessidade. Deus age de forma sobrenatural. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O apóstolo Paulo, já na Epístola aos Romanos, deixou bem claro isso. O poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que
Aquele que crê, o Evangelho transforma. O Evangelho tem poder para transformar, para curar, para mudar totalmente a perspectiva da vida daquela pessoa que crê em Deus e vai ao encontro dele. O item 2, a preocupação dos filipenses com Paulo. Na lição 1 foi evidenciado o amor e a afeição que havia entre os filipenses e o apóstolo Paulo. Ficou bem evidenciado na lição 1 como era o relacionamento entre eles, tanto que nós vemos que o apóstolo Paulo não tinha tanta aquela preocupação na defesa do seu apostolado, como em outras epístolas que ele tem movido pela acusação dos seus inimigos. Nós vamos ver que aqui acontece também, até esses inimigos também são inimigos de forma diferente, nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso. Mas nós vemos que na primeira lição ficou bem evidenciado esse amor, essa afeição, esse relacionamento, essa comunhão que havia entre o apóstolo Paulo e os filipenses. Eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo. E Paulo, nesse momento, poderia se fazer de vítima, aproveitar a situação, ganhar mais ainda a atenção dos filipenses, mas ele prefere, pelo contrário, encorajar os seus destinatários, demonstrando que Deus estava no controle de tudo. Que a sua situação era uma situação difícil, mas ele estava com coragem, ele estava animado, porque ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. É essa convicção que você, meu amigo, meu irmão, precisa ter. É essa convicção que nós precisamos passar para os alunos da escola dominical, para terem em Deus, independente das circunstâncias, sabendo que Deus está conosco, que Deus está no controle. Não precisamos nos fazer de vítima, não precisamos da autocomiseração, mas nós confiamos no Deus que nós cremos, que é um Deus que está no controle de todas as coisas. Aplicação prática: não se faça de vítima, mas anime-se e encoraje os demais irmãos e irmãs para que também tenham coragem, para que confiem no Deus que está no controle de todas as coisas, que é o Deus que nós servimos. O item 3 diz: Paulo rejeita a autopiedade, que é uma continuação disso que nós estamos falando. Paulo tinha consciência de que seu sofrimento era circunstancial e estava sob os cuidados de Deus, no verso 19. Ou seja, aquele sofrimento não era para sempre, que aquele sofrimento ia trazer um resultado positivo, porque Deus estava no controle. Ele tinha essa consciência, essa convicção, e é isso que dava a apóstolo Paulo essa certeza, é o que dava ao apóstolo Paulo essa coragem para, de cabeça levantada, mesmo na prisão, ainda continuar pregando o evangelho e ainda mais encorajando as pessoas a pregarem também. Romanos 8:28, o próprio apóstolo Paulo deixa escrito: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, se algo está acontecendo na sua vida, se algo está acontecendo na vida dos seus alunos e alunas, você que é professor ou professora, então é o momento de nós lembrarmos essa palavra do apóstolo Paulo, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle, e tudo que acontece com os salvos é para a honra e para a glória de Deus, desde que nós estejamos na direção de Deus. O sinopse do tópico 2, na página 12 da lição do professor, diz assim: o testemunho de Paulo na adversidade pode ser observado pela sua rejeição à autopiedade e a sua fé no poder do evangelho. Ou seja, o testemunho de Paulo na adversidade foi observado através da sua rejeição à autopiedade e a sua fé no poder do evangelho. Ele não desanimou, mas pelo contrário, manteve a sua motivação e crendo no poder do evangelho. O tópico 3, motivações para a pregação do evangelho, baseado no verso 14 a 18. A primeira motivação é a motivação positiva. Então nós vemos aí que o apóstolo Paulo motivou, como já anunciamos, aos salvos a proclamar o evangelho sem medo. Ele chamava o povo de Filipenses: continue pregando, o poder do evangelho não está preso, Deus está conosco. As pessoas estão pregando esse evangelho e Deus está realizando sinais e prodígios. É um líder que motiva. Eu coloco aqui no slide motiva entre aspas, porque nós sabemos que a motivação é intrínseca, mas muitos líderes, por causa do seu comportamento, da sua maneira de agir, têm tirado ou têm contribuído para a falta de motivação das pessoas. Há muitos líderes que seguem como o apóstolo Paulo com fidelidade, mas tem líderes que têm o seu comportamento, o seu testemunho, as suas atitudes, têm sido atitudes que têm desmotivado as pessoas. Então você que é líder, que está nos ouvindo, você vai ter que dar conta diante de Deus. Então se volte como Paulo, independente das circunstâncias, independente das coisas que estejam acontecendo que não é do seu gosto, mas priorize primeiro a salvação das almas, o reino de Deus,
para que você, que é líder, e também a igreja, possa ser beneficiada com isso. Os cristãos filipenses foram estimulados para fazer o mesmo, pregar o evangelho de boa mente e por amor. Paulo estava ali falando dos demais membros da igreja, em outros locais, que mesmo sabendo que Paulo estava preso, continuavam pregando, anunciando o evangelho e dizendo aos filipenses que eles também deveriam fazer o mesmo. O evangelho é um precioso tesouro que é guardado e transportado em vaso de barro. Segundo a Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo também traz isso. Traz essa mensagem que o evangelho é um precioso tesouro, mas somos vasos de barro como eu e você, que levamos esse precioso tesouro para anunciar para aqueles que ainda não conhecem esse evangelho que transformou a minha e a sua vida. Aí vem a aplicação prática. Você está motivado a pregar o evangelho que mudou a sua vida? Você tem anunciado esse evangelho, esta palavra? Ou você tem olhado para as adversidades, para as dificuldades deste mundo? Priorize, como o apóstolo Paulo, as almas que ainda não conhecem o evangelho. Priorize a pregação do poder do evangelho. O item 2, a motivação negativa. O apóstolo Paulo também fala dessa motivação que era negativa. Ele não esconde o fato de ter adversários. Esconde isso. Bem como a constatação de que continuavam pregando a Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo diz que naqueles que estavam pregando, que eram adversários dele e da igreja, anunciando, pregando a Cristo, mas que pregavam o evangelho buscando o benefício próprio e não a propagação do evangelho, o amor pelas almas, mas era a questão de inveja e teimosia e agiam por motivos errados, nos diz na página 12 da lição bíblica, que dominados pela inveja e pela teimosia agiam por motivos errados, mas Paulo diz que eles estavam pregando o evangelho. Deixe eles pregar o evangelho, que as pessoas estão ouvindo. Então Paulo não está debatendo com esse adversário as questões doutrinárias que eles estavam ensinando ou pregando, mas a motivação pelo qual eles estavam fazendo isso. Ou seja, se eles estavam fazendo isso por outro motivo, que não é o amor à alma, e não por causa do evangelho, então as pessoas seriam beneficiadas, as pessoas queriam ouvir essa mensagem, porque não questiona as questões doutrinárias. Mas aquelas pessoas que estavam fazendo por motivos errados, não quer dizer que ele estava aprovando isso. Ele não aprovava isso, mas aprovava a pregação do evangelho. Mas a motivação, o motivo que levava eles a essa ação era equivocado, e que se eles não mudassem, se eles não se arrependessem, eles teriam que responder diante de Deus, como toda e qualquer pessoa que prega o evangelho, que ensina a palavra de Deus para ter benefício próprio, com motivos equivocados, que não seja o amor pelas almas e pelo reino de Deus, darão conta diante de Deus. É por isso que nós não conseguimos entender muitas vezes, quando Jesus disse lá, que chegarão diante dele naquele dia e dizer assim: mas Senhor, nós expulsamos o demônio em teu nome, nós pregamos em teu nome, diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Pessoas que pregam o evangelho, que Deus realiza sinais através da sua vida, mas por motivos errados, tendo benefícios próprios, são pessoas que não têm realmente o chamado de Deus e a vocação, e se não se arrependerem, não irão para estar com o Senhor, mas irão para um outro lugar. Interessante que mesmo que Paulo não aprovava tal atitude, ele ficava feliz ao ver que Cristo estava sendo anunciado. No verso 17 diz: pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo fala isso, mas estão pregando o evangelho. Interessante essa atitude do apóstolo Paulo, que nos leva a refletir um pouco, sobre isso. Paulo não os critica pela sua doutrina, mas o espírito de rivalidade e inveja que estava motivando-os a fazer tal coisa. E em vários manuscritos apresento uma inversão do verso 16 e 17, mas isso é para você que gosta de estudar um pouquinho mais sobre isso, deixa aí esse comentário. Todas as pessoas darão conta de seus atos, Mateus 7, 21 a 23. Diante de Deus, todos darão conta dos seus atos. Você tem consciência disso? Você já parou para pensar sobre isso? Então a aplicação prática é: qual é a sua motivação? Qual é o motivo que tem levado você a falar o evangelho, a pregar, a cantar, a ensinar? Pare para pensar sobre isso. A sinopse do tópico, na página 12 da revista Professor, diz: infelizmente eram duas as motivações que predominavam na igreja de Filipos. A positiva, que era a pregação com destemor e coragem, que as pessoas continuavam pregando, e a negativa, que era a pregação pelo interesse pessoal. E vale ressaltar aí que na revista digital da CPAD está
errado ali esse sinopse que eles copiaram, provavelmente deve ter copiado da lição anterior e não observaram essa questão aí também. Na revista do professor impressa está correta, mas na digital não está. Então fique atento para esse detalhe. Dilema de Paulo, versos 19 a 22. Primeiro item diz: viver para Cristo. Então, a alegria de Paulo. No verso 18 diz que nisto me alegro e me alegrarei ainda. É Paulo se alegrando. Mas o que Paulo se alegrava? Paulo entendia que deveria viver enquanto estivesse dando fruto para o Evangelho. Vemos isso lá no verso 21 e 22 e Gálatas 2 e 20. O que estava em grande, qual que era o grande dilema do apóstolo Paulo? Ele estava entre ir para estar com o Senhor na sua plenitude, estar sempre com o Senhor, ou estar vivo e contribuindo para o reino de Deus. Esse era o grande dilema. Mas a morte não assustava o apóstolo Paulo, porque ele sabia que a morte o levaria para estar com Deus. Vemos isso no verso 21. E 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele diz assim: porque eu já estou oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não tinha medo da morte, ele não estava preocupado se o Senhor levasse naquele momento, porque ele tinha convicção da sua salvação, convicção do seu chamado, convicção da sua vocação. Esse é o grande diferencial daquele que é chamado por Deus. Ele está preocupado com a alma, com o Evangelho, e não preocupado com o seu benefício próprio, como aqueles que eram os adversários de Paulo aqui, e como aqueles que tentam matar, né, entre aspas, as demais pessoas que eles entendem que sejam para eles uma barreira, um obstáculo, mas que nós possamos junto caminhar, pregar este Evangelho. Paulo não tinha medo da morte, e o dilema dele era: eu vou estar com o Senhor para estar plenamente com o Senhor, gozando das bênçãos de Deus, ou fico aqui? Mas por amor às almas que aqui estão, por amor aos filipenses, então eu fico aqui porque é a vontade de Deus, continuando frutificando para o bem da obra de Deus. O item 2 diz: Paulo supera o dilema. O dilema do apóstolo, estar com Cristo versus viver na carne, no verso 23 e 24, ele supera então. Por amor pelas almas, prendia Paulo fisicamente na terra. No verso 24 a 26, ele deixa isso escrito. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei. Então, o que devo escolher? Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, olha Filipenses, ficar na carne, ou seja, ficar vivo, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vence esse dilema. Ele queria estar com o Senhor, viver plenamente o gozo de estar com o Senhor na glória, mas julgo mais necessário por amor de vós, ou seja, por amor aos filipenses, continuar vivo e contribuindo e frutificando para o bem de suas almas. Vemos aí que amor que o apóstolo Paulo tinha pelas almas, pelas suas ovelhas. Que bom seria se todos os líderes hoje também tivessem esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo, o amor pelas almas, o amor pelas ovelhas que ele conduz. As experiências de Paulo com Deus o colocavam em outro estágio. Paulo, ele pela sua experiência com Deus, pela convicção do seu chamado, ele era bem superior aos seus adversários, porque ele amava o reino de Deus, amava as almas e fazia tudo pelo bem do reino de Deus e pelas suas ovelhas. Você tem medo da morte? Você tem convicção do teu chamado? Você tem convicção da sua salvação? Como você está diante de Deus? A sinopse do tópico, na revista do professor, na página impressa, na página 13, o dilema de Paulo era imediatamente estar com Cristo ou viver na carne para edificar os filipenses. Paulo preferiu ficar na carne, ou seja, estar vivo. Considerações finais. Nessa lição nós aprendemos que a paixão pelas almas era o grande motivador de Paulo. Paulo era movido por essa paixão pelas almas,
porque ele teve um encontro com Deus, sua vida transformada, e ele sabia o privilégio que é uma pessoa ser transformada e conhecer a Cristo. Então isso motivava Paulo em toda a sua vida. Por isso, a prisão não tirava seu ânimo, mas pelo contrário, Paulo aproveitava as oportunidades para pregar o Evangelho, cada vez mais, independente das circunstâncias, das adversidades. Paulo usava seu exemplo para motivar os demais. O próprio exemplo de Paulo, como Deus já havia feito ou realizado milagres, sinais na sua vida, e como as pessoas estavam crescendo com isso, pregando o Evangelho, e Paulo usa isso como exemplo. Então, para os filipenses e para nós hoje, nos nossos dias também. Paulo não temia a morte. A experiência que tinha com Deus conduzia a sua vontade para estar com Ele o quanto antes, mas ele preferiu, obedecendo à vontade de Deus, à orientação de Deus, continuar vivo, pregando o Evangelho, mas a vontade dele era estar com o Senhor, como assim foi no final da sua vida. Então agradeço pela sua atenção, mais uma vez peço que você compartilhe esse vídeo com a sua rede social, na sua igreja, comente, divulgue, peça para os seus amigos, os seus irmãos divulgarem esse programa também. Vamos expandir o quanto mais possível para que nós possamos contribuir para o crescimento da escola dominical, e você pode nos ajudar. Você pode ser também um agente de crescimento e de melhoria da escola bíblica dominical. Muito obrigado e vamos mais uma vez até a semana que vem com a próxima lição, a lição de número 3. O grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e a consolação do Espírito Santo esteja em sua vida hoje e sempre. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado.